Bom dia a todos, cumprimento os colegas, nossos servidores, senhores advogados, e desejo que seja mais um ano judiciário profícuo para o nosso tribunal. O ano passado foi excelente, inclusive não só para o tribunal como para essa turma. Eu vi os números, foram julgados mais processos do que os recebidos. Então, isso prova que o esforço enorme que todos fazem aqui, servidores e juízes, desembargadores convocados, no sentido de manter o tribunal em dia. E esperamos que... Quer falar, Tata, alguma coisa? Que esse ano também seja um ano de sucesso para nós e para o nosso jurisdicionado. Alguém quer colocar alguma coisa? Presidente, eu gostaria. Eu cumprimento a todos, aos pares, aos advogados, desejando um 2018 profícuo, e especialmente Vossa Excelência, que passa a compor essa turma. Para mim é uma honra, um agradecimento a Deus de compartilhar esse convívio que a gente já tem há algum tempo. No mesmo sentido, doutor Antônio, pela inicial substituição, em boa hora e bom tempo, que venha mais rápido que a gente imagina. Senhora Presidente, pela ordem. Pois não? No mesmo sentido, fazer uma saudação especial a Vossa Excelência pela chegada à turma, chegada já na presidência. Como substituta. Presidindo esta sessão, eleita desembargadora Rosemary, e também, no mesmo sentido, cumprimentar pela excelência do trabalho prestado, eu que andei substituindo tanto aqui no ano passado, desembargadora Thaisa, que entrega a turma de forma exemplar. Os nossos cumprimentos. E eu rogo ainda a Vossa Excelência que se digne determinar a expedição de ofício ao desembargador Milton de Paula, pelo passamento do doutor Mauro, seu pai, que advogou por inúmeros anos nesta especializada, deixando a marca da qualidade de seu trabalho, ele e com outros tantos filhos que são colegas nossos aqui, em outros regionais, que a família enlutada seja oficiada na pessoa do desembargador Milton Tibal, da terceira turma. Muito obrigado. Bem lembrado, juiz Eu Vitor. gostaria de me pronunciar também, senhora Presidente. É um pronunciamento rápido, apenas para dar as boas-vindas à doutora Maria Laura, desembargadora Maria Laura, querida amiga que passa a integrar essa turma, e também dar as boas-vindas ao doutor Antônio Neves, que pela primeira vez está substituindo na nossa turma, e desejar a todos os meus colegas, magistrados, servidores dessa casa e advogados, estagiários aqui presentes, que esse seja um ano judiciário muito profícuo, mas também um ano muito abençoado para as nossas vidas. E também gostaria de registrar, assim como foi registrado o falecimento do doutor Mauro Tibal, registrar também a grande perda que nós passamos agora com o falecimento do desembargador Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena. E deixar os meus sentimentos para a família enlutada e, sobretudo, para a desembargadora Mônica Sete Lopes, nossa querida amiga recém-aposentada. Obrigada. Eu solicito à secretaria que oficie também ao doutor João Braulio, com relação, filho único, né, do professor Paulo Emílio, com relação ao falecimento do professor Paulo Emílio e com relação ao falecimento do doutor Mauro, também ao juiz Márcio, do Tribunal do Mato Grosso do Sul. Excelência, pela ordem, em face das palavras que precederam, nada mais a acrescer. Em nome de todos os advogados aqui presentes e da OAB, gostaríamos de aderir também os pesares e também a solicitação a todos de felicidades. Obrigada, Vossa. Senhora Presidente, inicialmente eu cumprimento a todos a primeira sessão, desejando um ótimo 2018 para todos os advogados, servidores, juízes, desembargadores. Gostaria também, em nome do Ministério Público, de me unir aos cumprimentos, além de Vossa Excelência aqui estreando, vamos dizer, na turma. Eu tenho um carinho especial
Vossa Excelência sabe disso, me recebeu muito bem quando entrei no Ministério Público, já somos conhecidas há tanto tempo, né? E também a felicidade de estar aqui com o doutor Antônio Neves, que é meu colega de turma, meu amigo querido também de tantos anos. Então, é uma turma que eu tenho um carinho especial por todos. E com relação aos votos de pesar, também, em nome do Ministério Público e em nome pessoal, me unir às manifestações, aos sentimentos e registrar, em especial, a doutora Mônica, né, as condolências. Obrigada, doutora Júnia. No que tange a minha presença na 10ª, eu quero acrescentar que é um prazer muito grande, acho que vou ser muito feliz nessa turma e é um privilégio ser revisora do desembargador Paulo Maurício, pessoa que conviveu comigo tão estritamente nas outras turmas antes de ser promovida ao tribunal. A turma é muito querida, foi instalada por mim quando fui presidente. E quanto ao doutor Antônio, para que os advogados saibam, não que o tribunal não o convocasse há muito tempo e insistentemente, ele que não aceitava a convocação. Então, ele, dessa vez, resolveu abrir uma exceção e aceitar a convocação do tribunal. Não por falta de convocação e de vontade deste tribunal. Mas, não tendo mais nenhuma manifestação, submeto aos colegas a ata da última sessão do ano passado, do dia 3 de dezembro. Não havendo retificação, aprovada. Senhor secretário, para o pregão, pela ordem regimental e uso da turma. Parece que são primeiro sustentação física, né? Física. Bom dia. Passamos à sustentação oral, pauta, processos físicos. O primeiro deles é no processo número 35. 35 é o RO 578 de 2015, relatoria do excelentíssimo juiz doutor Delane Marculino Ferreira e revisão do excelentíssimo juiz doutor Vitor Salino de Moura Essa, recorrente Ana Rosa Rodrigues Siqueira Souza, recorrido Claro S.A., escrito para sustentação oral pela recorrida doutora Clara Merice Ribeiro Mendes Nobre. Doutor Delane, para a súmula de seu voto. Pois não, presidente. Eu estou rejeitando a preliminar, conhecendo do recurso interposto e, no mérito, dando-lhe parcial provimento para determinar que, com relação ao período de 1/4/2014 até 31/7/2014, é devida 1 hora extra em razão da concessão parcial do intervalo entre a jornada, mantidos os reflexos especificados na origem. Condenar a ré quando tiver ocorrido labor extraordinário excedente à 8ª hora diária, conforme cartões de ponto anexados ao processo, ao pagamento de horas extras relativas ao intervalo previsto no artigo 384 da CLT, à razão de 15 minutos por dia de serviço, com reflexo em aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salário e FGTS mais 40%, observável a limitação prevista no parágrafo 1º do artigo 58 da CLT. Eleva o valor da condenação para R$ 7.000, com custos no importe de R$ 140 a cargo da reclamada. A doutora está com a palavra. Bom dia, excelências. Em relação à questão do intervalo entre a jornada, merece manutenção a sentença, uma vez que a melhor exegese do parágrafo 4º do artigo 71 é pelo deferimento apenas do período que não foi efetivamente gozado de intervalo. Nesse sentido, ficou comprovado nos autos que o reclamante gozava 20 minutos, tendo a sentença mantido apenas 40 minutos. Essa interpretação do parágrafo 4º do artigo 71, inclusive, é reforçada quando se verifica o texto da OJ 355 da SDI 1 do TST, que trata do intervalo interjornada. A aplicação analógica do parágrafo 4º do artigo 71 leva à conclusão de que apenas o período que não foi gozado deve ser efetivamente remunerado. Nesse sentido ainda, o parágrafo 4º, o artigo 4º da CLT prevê que quando o empregado não está à disposição da empresa, aguardando ou executando o trabalho, não há que se falar em remuneração nesse período. E a reclamante efetivamente gozou 20 minutos de intervalo. Nesse sentido, merece manutenção a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. E, em relação ao intervalo do artigo 384 da CLT, cumpre ressaltar que essa regra foi criada no momento histórico onde havia a necessidade efetiva de proteção do trabalho da mulher, tanto que essa regra ela está prevista no regramento que trata
do trabalho da mulher. Atualmente, com a Constituição de 88, nós vemos que há uma barreira em relação ao tratamento discriminatório entre homens e mulheres. E, nesse sentido, não há por que manter esse intervalo de 15 minutos. Atualmente, nós vemos que as mulheres ocupam os mais diversos cargos, trabalham da mesma forma que os homens trabalham, e não há necessidade de qualquer tratamento diferenciado que vise essa proteção, e principalmente em relação à sobrejornada. Nós podemos ver até pela composição da turma, pelas advogadas presentes aqui, e eu posso falar por mim mesma, eu não vejo necessidade de um intervalo de 15 minutos para que eu consiga fazer o trabalho que qualquer colega faz em relação à sobrejornada. E considerando a previsão contida na Constituição, no artigo 5º e no artigo 7º, o entendimento é de que esse regramento não foi recepcionado. Então, merece manutenção a sentença pelo indeferimento desses 15 minutos. Esclarecidos, doutor Delano, quer acrescentar alguma coisa? Pois não, presidente. Aqui, com relação ao intervalo entre a jornada, estou aplicando a súmula 27 desse regional. A matéria agora está pacificada com a nova legislação, mas como a relação de trabalho ocorreu anteriormente à reforma trabalhista, então existe essa polêmica, mas é um entendimento majoritário no sentido de que se cumpriu parte, paga o todo, né? E em relação ao intervalo do artigo 384 da CLT, eu particularmente até concordo com a senhora. Porém, a realidade é que isso aqui já foi, inclusive, convalidado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, então nós estamos aplicando a jurisprudência majoritária nesse sentido, que ele é cabível e deve ser respeitado, né? Então, é nesse sentido meu voto, presidente. Revisor e terceiro votante tem divergência? Não, senhora. Então, a unanimidade nos termos do voto do relator, assim se decide. Processo seguinte. Obrigada. Processo número 28 da pauta é o agravo de petição 2662, relatoria do excelentíssimo desembargador Dr. Paulo Maurício Ribeiro Pires, revisão do excelentíssimo juiz Dr. Delane Marculino Ferreira, agravante ALM Capital, agravados André Luiz de Oliveira, MJP Entretenimentos, MCM, Serviços Mercantis e Cobrança, SJT Entretenimentos, descrito para sustentação oral Dr. Bruno Cardoso Pires de Moraes, pela agravante. Quem que é o relator? Não, que coisa doida. Dr. Paulo Maurício. Desembargador Paulo, para a súmula do voto, por favor. Eu não conheço do agravo de petição da executada, a LM Capital Grupo Limitado, por ausência de interesse recursal. Com a palavra, doutor. Excelentíssima senhora presidente, desembargador presidente, demais desembargadores, juízes convocados, componentes dessa egrégia turma. Eu indago só, ilustre relator, por se tratar de exceção de pré-executividade, aí não caberia o agravo de petição. Esse é o entendimento? A agravante não é sucumbente. Se for oposto por MCM, Serviços Mercantis e Cobrança. Tá. Então, ata máxima vem ao voto do ilustre relator. Aqui só um resumo. A agravante ela foi incluída no polo passivo da execução, por entender a meritíssima juíza de primeira instância que ela faria parte do grupo econômico da reclamada, ela pertenceria ao mesmo grupo econômico que a reclamada e, por isso, foi incluída na execução e sofreu bloqueio de conta. Em razão disso, antes mesmo da garantia da execução, uma vez que a execução era de, se não me engano, em torno de R$250 mil, foi oposta a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade ela foi conhecida, foi julgada improcedente e, por isso, foi interposto o agravo de petição, onde se pretende discutir a inclusão da hora agravante no polo passivo da execução. Então, por isso é que se espera que seja conhecido o agravo de petição para que ela possa discutir exatamente antes mesmo da oposição de embargos e antes mesmo da garantia da execução, que é um valor considerável, a sua ilegitimidade para responder pelo débito exequendo. Se espera, excelências. Desembargador Paulo quer acrescentar alguma coisa? A ação da agravante não foi nem julgada ainda, doutor. A pré-executada não foi nem julgada. Foi julgada da MCM. Está no Chrome, né? A agravante não. Mantendo a proposta. Revisor e terceiro votante estão de acordo? De acordo.
A unanimidade, nos termos do voto do relator, assim se decide. Processo seguinte. Ok, obrigado. Processo número 30 da pauta é o RO 146/2010, relatoria do excelentíssimo juiz Dr. Delane Marcolino Ferreira e revisão do excelentíssimo juiz Dr. Vitor Salino de Moraes, recorrente Jonaína Mazoc Isidoro e outros, recorridos Anglo Gold Achante Córrego do Sítio Mineração S.A. e Anglo Gold Brasil Mineração Limitada e outro. Inscrito para sustentação oral a doutora Daniela Laje Mejia Zapata, pela Anglo Gold. Juiz convocado Delane para a súmula do voto, por favor. Pois não. Estou conhecendo o recurso interposto, rejeitando as preliminares de nulidade da sentença, no mérito dando-lhe parcial provimento para deferir aos autores os benefícios da justiça gratuita, isentando-os do pagamento de custas fixados pela sentença em R$20 mil. Com mera consequência, estou determinando que os honorários periciais sejam quitados nos termos da Resolução 66/10 do CSJT, nos termos do artigo 790, letra B, da CLT. E também determinando ainda a retificação da denominação da segunda reclamada para fazer constar no polo passivo a empresa Anglo Gold Achante Brasil Mineração Limitada. Com a palavra, doutora. Obrigada, sem interesse para fazer a sustentação. Obrigada. Os demais juízes? De acordo. Estão de acordo? Então, a unanimidade nos termos do voto do relator, assim se decide. Processo seguinte, continuam os físicos. Encerramos. Sustentação oral. Presentes, né? Presencial. E continua antes dos outros advogados ou já vai para o PJE? Continua, passamos para o PJE. Passa para o PJE. Então, vamos agora ao PJE, sustentação oral, à distância, né? Preferência regimental, à distância, Uberlândia. Bom dia, doutor Rogério. Bom dia, excelência. O senhor nos escuta bem, doutor? Sim, clareza. Ok, farei o pregão. Processo da Sala da Relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima. Processo número 19 da pauta, é o ROPS 11.356-72. Doutor Rogério Ribeiro Parreira fará sustentação oral pela recorrida reclamada Ética, Conservação e Higienização Limitada. O reclamante recorrente é Simone Martins da Silva. As demais reclamadas é RSC Transportes e Sangoban Distribuição Brasil. 19. Desembargadora Thaisa, para a súmula do voto, por favor. Ok. Eu conheço o recurso ordinário apresentado pela reclamante, porque cumpridas os pressupostos legais de admissibilidade, exceto quanto ao pedido de condenação das reclamadas ao pagamento de horas extras registradas nos controles de ponto por não terem sido adimplidas, porquanto esse pedido não consta da inicial. No mérito, nego provimento ao apelo. Com a palavra, doutor. Bom dia, senhora presidente, demais presentes. Eu tenho 5 breves pontos a considerar. O primeiro deles é em relação à insalubridade. O perito ele pontuou que só pode ser considerado álcoolis cáusticos se estiver em sua forma original. E por essas razões ele concluiu pela não existência da insalubridade. O segundo ponto é que a reclamante pediu quesitos suplementares, mas a reclamada, em petição do dia 30 de outubro de 2017, demonstrou que eles eram intempestivos. O terceiro breve ponto é que, mesmo não sendo obrigado, o perito respondeu a esses quesitos intempestivos da reclamante, mantendo suas conclusões. O quarto ponto é que, na audiência, a reclamante ela quis apresentar quesitos inovadores, no início da audiência, para a perícia, o que foi sabidamente rechaçado pelo excelentíssimo juiz, mas, por fim, no fim da audiência, a reclamante desistiu dos esclarecimentos ao perito. E o quinto ponto era em relação à prova documental e à contradição das testemunhas da reclamante, no tocante às demais provas, como a hora extra, como a doutora bem disse. Então, eram esses pontos em relação à insalubridade, pela manutenção do indeferimento, haja vista que o perito ele reiterou as suas conclusões e a reclamante desistiu dos esclarecimentos feitos em audiência. É o que tinha a sustentar. E relator quer acrescentar alguma coisa? Não, o voto atende aos reclamos da reclamada. Eu estou negando o provimento ao recurso da reclamante. Os demais juízes estão de acordo? Então, a unanimidade, nos termos do voto da relatora, assim se decide, doutor. Agradecemos a vossa excelente sustentação oral. Obrigado. Processo seguinte. Passamos à sala da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Maria Laura Franco Lima de Faria.
Processo número 14 da pauta é o RO 11.531-55, recorrente Supermercado Coelho Diniz Limitado e recorrido Sindicato do Comércio do Vale do Aço, inscritos para sustentação oral a doutora Luciana do Espírito Santo, pelo recorrente autor, e doutor Guilherme Oliveira Cruz, pelo sindicato recorrido. Fala, mestrando. E aceitar algumas premissas, né? Aceitar algumas premissas. Hoje eu não tenho um pouco não, mas na próxima semana eu tenho. Mais horrível. Recurso é do supermercado, o recorrido é o Sindicomércio. E a súmula do meu voto é a seguinte. Estou conhecendo do recurso e no mérito, sem divergência, dando-lhe provimento para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. B, absolver o recorrente do pagamento de multa por embargo de declaração protelatória. É meu voto. Alguém vai sustentar? Aguardar a divergência. Aguardar a divergência? Não, mas tem. Com a palavra, doutor Cruz. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, a quem eu peço licença e viene para comentar os demais componentes dessa turma julgadora. Em relação ao voto de Vossa Excelência, o que se requer por parte do Sindicomércio, ora recorrido, é que, destacando-se meramente uma questão processual, foi aviada uma ação cautelar para exibição de documentos, onde foram solicitadas a apresentação de vários atos, inclusive administrativos, atos públicos, que são devidamente anotados e registrados no cartório da respectiva localidade. Esse supermercado, um filiado do Sindicomércio, solicitou, através de uma ação judicial que poderia ter sido feita de forma administrativa, a ata das reuniões inerentes à própria administração do Sindicomércio. Foram juntadas as atas, uma vez que foi determinado na medida cautelar, sendo que foi, em subsequência, aviada uma ação principal, questionando algumas divergências, alguns procedimentos por parte do Sindicomércio. Houve a desistência dessa ação principal. Então, a ação cautelar ela foi uma ação cautelar preparatória, uma ação cautelar que tinha como objetivo o levantamento de documentos para que se procedesse à ação principal, e houve a desistência da ação principal. Consequentemente, foi determinado pela sentença de primeira instância, com a desistência da ação principal, de forma correlata, também deu-se pela extinção do feito cautelar, porque o feito cautelar, de forma contrária ao que posto, pela parte recorrente, era um feito acautelatório, preparatório para a ação principal. Desistiu-se da ação principal e, em consequência, não há o porquê permanecer a exibição de documentos que havia sido deferida, inclusive sob medida cautelar na primeira instância, e que foi, inclusive, objeto de cumprimento por parte do Sindicomércio. Então, o que se pede, vênia, pelo voto da doutora relatora, uma observância em relação a essa questão preparatória, que esses documentos tinham um único objetivo da ação principal, totalmente conexo e correlato à ação principal, e houve uma desistência por parte do supermercado Coelho Diniz, e o que se quer é efetivamente a reforma ou a melhor decisão em relação ao entendimento de Vossa Excelência, o que se pede novamente vênia para tanto, porque a desistência foi um ato unilateral, voluntário do supermercado Coelho Diniz, e não há o porquê, após a desistência da ação principal, permanecer com a ação cautelar preparatória para tanto, é o que se pede da tribuna. Na verdade, o meu entendimento foi de que, a rigor, não havia nenhuma conexão entre essas ações, porque os documentos cuja exibição foi requerida, em nada alteraria o rumo da outra ação. Então, essa ação
essa ação, eu acho que subsiste o interesse processual do autor em ter acesso à documentação solicitada, porque ele iria aferir a regularidade formal das normas coletivas firmadas pelo sindicato da sua categoria econômica. E, a partir daí, poderia avaliar se deveria ou não ajuizar a ação visando a declaração de nulidade desses documentos. Por isso, fiz o voto nesse sentido. Consulto os demais colegas se há divergência. Da minha parte, não, doutor. Da minha também não. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto da relatora e agradeço. Muito obrigado, bom dia a todos. Processo seguinte. O número 18 da pauta, o RO 11.709, Dr. Leilton Wallace Mendes Silva, está inscrito para sustentação pelo recorrente reclamante Carina Martins de Amorim. A recorrida reclamada é a Caixa Econômica Federal. 18 da pauta. Quem que é o relator? 18? Continua com a senhora. Coloca para mim na tela. Na tela, está na tela agora. Está na tela? Está chegando aqui. Uhum. Quem que é relator? Eu tinha duas. É meu? É, permanece. A súmula do meu voto é a seguinte. Está indo a sustentação oral é por sala, né? É por sala a sustentação oral? É do recorrente reclamante. É por sala? A sustentação oral por sala? Eu estou conhecendo do recurso, declarando ex ofício a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar pedidos deduzidos na inicial de reflexo do adicional de quebra de caixa nas contribuições da FUNCEF, e bem como de condenação da reclamada a realizar o repasse dessas contribuições em razão de diferenças salariais eventualmente reconhecidas. E também da determinação de dedução dos valores históricos das contribuições devidas pelos reclamantes e nesses aspectos, extinguindo o processo em resolução de mérito com amparo no parágrafo 1º do 64, inciso 485 do CPC. Quanto ao mérito, estou dando provimento, em parte, ao recurso da reclamante, para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar a reclamada ao pagamento de a. Adicional de quebra de caixa no período imprescrito, parcelas vencidas e vincendas, enquanto perdurar o exercício da função de caixa, inclusive no exercício da função de tesoureira, e até a efetiva inclusão do adicional na folha de pagamento, com reflexos em férias com 1/3, 13º, APIPs convertidos e indenizados, horas extras pagas, FGTS, PLR, PRX, determinando que o pagamento do adicional de quebra de caixa no período imprescrito até 1/9/2015 deverá ser feito pelos valores constantes das tabelas juntadas aos autos e de 50D0E1C, e a partir de então, observados para o cálculo os reajustes previstos nos instrumentos normativos. B. Honorários advocatícios em favor do sindicato assistente, fixados em 15% sobre o valor líquido da condenação, apurado na fase de liquidação de sentença. TJ4 deste tribunal. Determinando ainda que na liquidação sejam observados os demais parâmetros fixados na fundamentação. Declaro a natureza salarial das verbas acima, para fins fiscais e previdenciários, salvo férias indenizado com o texto e FGTS. Inverto os ônus sucumbenciais e fixo o valor da condenação em 30 mil, com as custas em 6 mil pela reclamada. Com a palavra, doutor. O voto me atende, excelência. Atende? Atende, aguardaria possível divergência. Tá certo. Os demais desembargadores e juízes? De acordo. Então, assim, se decide nos termos do voto da relatora. Agradeço a Vossa Excelência. Muito obrigado. Bom dia a todos. Processo seguinte. Sala da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima. O primeiro processo é o número 6 da pauta,
RO 10.304-55. Dr. Lucas Sicarini Sattler Maia está inscrito para sustentação pelo recorrente reclamante Kilderi Buzinger Lage. Outro recorrente é a reclamada CVM Logística e recorridos os mesmos. 6 da pauta. Desembargadora Thaisa. Bom, eu conheço o recurso do reclamante, à exceção dos documentos apresentados nas razões recursais. No mérito do parcial provimento ao apelo, para acrescer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000. Conheço do recurso ordinário apresentado pela reclamada e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para autorizar a dedução dos valores comprovadamente pagos a título de horas extras, para dar cotada à condenação o pagamento de indenização dos vales de transporte. Mantenho o valor da condenação por quanto compatível. Atende a Vossa Excelência ou vai fazer sustentação? Vou fazer a sustentação. Com a palavra. Bom dia, excelentíssimos desembargadores, nobres colegas. Primeiramente, eu vou abordar os temas, são recorrentes e recorridos. Com relação ao acúmulo de função, restou demonstrado que, inicialmente, o reclamante, como motorista, numa distribuidora de bebidas, representante Coca-Cola na região, trabalhava com 2 ajudantes de entrega. As testemunhas comprovaram que depois passou a trabalhar com apenas um ajudante e, tendo em vista a diminuição do funcionário, aumentou o serviço do reclamante, ele passando também a fazer o carregamento, descarregamento, cobrança e recebimento. Além disso, começou a fazer o acerto do caixa. Esse acréscimo não foi remunerado pela reclamada e se beneficiou desse serviço. Por isso, eu peço vênia à relatora para reiterar o pedido da reforma para condenar reclamado no plus remuneratório de 30% e, consequentemente, os reflexos. Com relação às horas extras, as testemunhas do reclamante, foram ouvidas 2 testemunhas, confirmaram a existência de um livro de ponto. Esse livro de ponto não foi anexado pela reclamada. Ela alega que, apesar da existência da lei do motorista, 12.619 de 2012, que pacificou essa questão do controle de jornada, fazendo que seja controlado de maneira fidedigna pelo empregador, ela alega que o controle é feito no final do expediente pelo fechamento do relatório da carga. Só que, como restou demonstrado, o fechamento era impresso e depois que era feito o acerto através do dinheiro, da mercadoria, o reclamante permanecia no estabelecimento, aguardando o fechamento por mais algum tempo. Não se pode conferir credibilidade a esse fechamento como o horário de término do contrato de trabalho. Porque, como restou demonstrado, o reclamante permanecia mais um tempo no local. Além disso, voltando a essa questão do livro de ponto, em outra ação que nós patrocinamos, de um motorista da empresa, provavelmente deve ter sido o documento que a relatora não acolheu, esses livros de ponto apareceram. Que eles negaram a princípio, ele apareceu em outra ação. E lá consta o reclamante fazendo o registro do horário. Ou seja, né, na tese defensiva aqui, eles alegaram que não havia o controle de ponto, que o controle era feito pelo fechamento. E depois o livro de ponto aparece em outra ação, o que caracteriza uma má-fé da empresa. Com relação ao dano moral, foi provido. Não seriam só esses 2 pontos. Aí, as horas extras, eu reafirmo o pedido na inicial, para fixar a jornada que nós informamos e aplicar a súmula 338 do TST. Quer acrescentar alguma coisa? Com relação aos documentos que foram juntados pelo reclamante, não se tratam de documentos novos, então não era o caso de se permitir a juntada nesse momento do processo. As horas extras, né? O juiz de primeiro grau, ele deferiu as horas extras e, a meu ver, baseando sobretudo
no depoimento testemunhal para fixar essas horas extras, e esse depoimento não divergia desses documentos que falam sobre, que registram o término da jornada. E é por isso que eu valorizei essa análise de prova e mantive as horas extras, tal como fixada, apenas autorizando a dedução do que foi efetivamente pago. No que diz o acúmulo de funções, é um pedido muito frequente, mas quando não há incompatibilidade entre o trabalho normalmente exercido e algumas tarefas que sejam desempenhadas pelo trabalhador, eu não admito o acúmulo de função. Eu vejo o acúmulo de função que, de repente, pessoas trabalhavam em funções absolutamente distintas. Então, aí sim eu vejo uma situação a merecer uma contraprestação a mais. E é por isso que eu estou mantendo o meu voto. É só uma questão de fato, com relação aos documentos anexados, nós só tomamos conhecimento da existência do livro de ponto após a propositura da votação. Já existiu. Ou seja, a gente... Já está esclarecido no voto. Já existiu. Consulta aos demais colegas que se estão de acordo. Com a relatora. Também estou de acordo. Então, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto da relatora. Agradeço. Bom dia, obrigado. Processo seguinte. 14 da pauta. O RO 11.062-64. Dr. Rogério Andrade Miranda está inscrito para sustentação pela recorrida reclamada adição distribuição express. Recorrente reclamante Yara Farias de Sá. 14. Quem que é relator? Doutora Thaisa. Bom, eu estou conhecendo o recurso da reclamante negando o provimento. Qual a palavra? Poderia aguardar. A divergência? A divergência? Qual que é o processo? 14. É o 11.062. Uma justa causa cabeluda. Yara Farias de Sá, edição distribuição express. Tem anotação não, eu estou de acordo. Não. Tem não. Sem divergência. Então, assim se decide a unanimidade os termos do voto da relatora. Belos a todos, prazer revê-los. Bom dia. Processo seguinte. 20 da pauta. É o agravo de petição 11.611-46. Inscrito para assistir o Dr. Vitor Hugo Santiago Lobato de Campos pela agravante Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura. Agravado Eduardo de Cássia Gonçalves. 20. Doutora Thaisa, com a palavra. Para assistir. Para assistir, né, doutor? Para assistir. 11 o quê? 11.611, 46. Eu rejeito a preliminar de não conhecimento arguído em contraminuta pelo exequente para conhecer do agravo interposto. No mérito, dou-lhe parcial provimento para determinar a retificação da conta aprovada na sentença de execução para que as verdas apuradas no anexo 3 sejam atualizadas até 12/2/2015, para em seguida ser feita a dedução do valor histórico de R$ 2.058,65, com atualização do saldo daí para frente. Reduzir o valor dos honorários periciais para o valor postulado pelo perito de R$ 1.300, ressalvada a atualização desde a data da apresentação do laudo. Custas de R$ 44,26. Os demais desembargadores juízes? Sem divergência, presidente. De acordo? Então, assim se decide a unanimidade. Processo seguinte. Ok. Passamos à sala da relatoria do excelentíssimo desembargador, Dr. Paulo Maurício Ribeiro Pires. Processo número 7 da pauta é o RO 10.361-83. A doutora Tayane Duarte Costa está inscrita para sustentação pelo recorrente reclamado Eustáquio Martins Braga, recorrido reclamante Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jequeri. Desembargador Paulo, para a súmula do voto, por favor. Eu estou conhecendo o recurso ordinário do reclamado, rejeita preliminar arguída, no mérito do provimento parcial ao recurso, para excluir da condenação o pagamento de 20 minutos extras diários aos substituídos pelo período de 28/4/2011 a agosto de 2014, mantendo-se a obrigação unicamente pelo lapso de novembro de 2015 a março de 2016. Eu rejeito o requerimento formulado pelo sindicato autor e encontro razões de aplicação da penalidade por litigação de má-fé. Reduz o valor da condenação de 10.000 a quantia de 5, em custos correspondentes de 100. E determino que seja devolvido ao réu o valor recolhido maior a título de custos processuais. Essa é a proposta.
Com a palavra, doutora. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar essa colega da turma, essa ilustre presidente. E, tendo em vista o voto, eu vou restringir aqui a minha sustentação só em relação aos minutos que foram deferidos. Foram deferidos pelo juiz Acol 20 minutos diários, sendo que ele considerou apenas o testemunho do senhor Magno José, sendo que havia outra testemunha que tratou da matéria, que seria o senhor Josimar, que afirmou gastar apenas 6 minutos pela troca de uniforme, que daria 12 minutos diários. Então, sendo assim, eu gostaria que fosse reformada a sentença para que fosse fixado esses 6 minutos pela troca, ou que, no mínimo, fosse feita uma média, então, entre os dois depoimentos, que seria, então, 8 minutos, 16 minutos diários. Doutor Paulo, quer acrescentar alguma coisa? Me baseando no depoimento do preposto, que confessou que não tinha registro de tempo atinente à troca de uniforme de novembro de 2015 a março de 2016. O ônibus é da reclamada. Por isso que eu estou mantendo, senão eu retiraria. Eu queria só fazer mais uma consideração, apesar de não ter... Um minutinho. Aí, a Vossa Excelência já fez a sustentação oral que você queria, o relator já votou, então agora não é oportuno mais. Vou guardar a divergência, então. Isso. Da minha parte, não há divergência, registro que recebi o memorial, mas não, concordo, estou inteiramente de acordo com o voto. Doutora Thaís? Eu estou de acordo. Então, assim se decide a unanimidade dos termos do voto relator. Obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. Seguinte é o 15 da pauta, ROPS 10.815-49. A doutora Marina Portela Matos está inscrita para sustentação pela recorrida reclamada LBR, Lácteos Brasil S.A. Recorrida reclamada também Líder Alimentos do Brasil. E recorrente reclamante Adriano Carlos da Fonseca. É o 15 da pauta. Doutor Paulo, com a palavra. Eu estou conhecendo o recurso recolhendo preliminar de coisa julgada arguída pela reclamada, extinguindo o processo sem resolução no mérito, nos termos do artigo 4855 CPC, relativo a todos os pedidos lançados na inicial. Essa é a proposta. Com a palavra, doutora. Aguardo divergência. Divergência. Da minha parte, não há divergência e consulto a doutora Thaís. De acordo. Então, não há divergência e assim eu proclamo por unanimidade os termos do voto do relator. Obrigada, bom dia. Passamos à sala da relatoria do excelentíssimo juiz doutor Vitor Salino de Moura Essa. O primeiro processo é o número 6 da pauta. Só um minutinho, por favor. 6 da pauta é o RO 10.121-63. A doutora Cristiana Moreira Martins de Almeida está inscrita para sustentação pela recorrente reclamada Mineração Curimbaba. Recorrente reclamante Marco Antônio de Lima. Recorridos os mesmos. 6. Doutor Vitor, com a palavra para a súmula do voto. A nossa conclusão é no sentido de conhecer o recurso ordinário apresentado pela reclamada e, no mérito, dar provimento parcial ao apelo para excluir da condenação a multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT e de indenização por despesas com honorários advocatícios contratuais. Está sendo conhecido ainda o recurso ordinário apresentado pelo reclamante. No mérito, dado provimento parcial para fixar a jornada de trabalho, a qual deve ser considerada para o cálculo das horas extras e do adicional noturno, deferido na sentença, como sendo de segunda a quinta, de 7 às 17, e na sexta, de 7 às 16, sempre com 1 hora de repouso, 2 vezes por semana, em dias úteis, de 21 às 23, e ainda um dia útil de 2014, de 29 às 5 da manhã, um domingo por mês e 2 feriados por ano, de 7 às 16, sempre com 1 hora de intervalo. Provendo ainda para deferir o pagamento de domingos e feriados elaborados em dobro, considerada a jornada fixada com os acréscimos de estilo. O valor da condenação está mantido. É como voto. Com a palavra, doutora. Excelentíssima desembargadora presidente, desembargador relator, demais componentes da turma. O que pretende a reclamada aqui é que, além do provimento já consignado ao seu recurso com relação à multa do 477 e dos honorários, é que sejam excluídas da condenação as horas extras e os danos morais. As horas extras, porque
o reclamante, como dito na inicial, ocupava cargo de confiança a partir de março de 2010. E considerando justamente o cargo de confiança alegado, houve uma justificativa para a não aplicação da confissão ficta, porque a partir do momento em que ele passou a ocupar o cargo de confiança, ele deixou de registrar sua jornada nos controles de ponto. A análise dos documentos juntados demonstra que ele recebia gratificação superior a 40% do salário dos seus subordinados, o que também demonstra o exercício de cargo de confiança. Com relação aos danos morais, pretende a reclamada a exclusão da condenação, considerando que, muito embora o laudo do perito oficial tenha concluído pelo nexo de causalidade, deixou o perito oficial de observar que o reclamante, durante a sua jornada de trabalho, durante todo o seu período contratual, ele não estava exposto a ruído excessivo durante a sua própria jornada. O próprio laudo pericial reconhece que há um PPP em que se declara os níveis de ruídos aos quais o reclamante estava submetido durante a sua jornada, quais sejam 82,80, 84,67, 87,23 e 84,87. Considerando que a jornada, que o nível de ruído máximo aceitável é 85 decibéis para uma jornada de 8 horas, e considerando que esse acórdão agora proferido confirmou a jornada como sendo de 7 às 17, de segunda a quinta, e de 7 às 16, às sexta-feiras, com 1 hora de intervalo, salvo quando o reclamante realizava horas extras, conforme consignado no acórdão, a jornada dele era de 8 horas. Ou seja, os níveis de ruído declinados pelo laudo pericial encontram-se dentro dos limites impostos pela ANR. Ainda que se considere que, durante um período, ele estava submetido aos decibéis de 87,23, isso ocorreu por 3 anos, de 2007 a 2010. E o próprio perito reconhece em seu laudo, para que seja considerada e caracterizada pairo, é necessário uma exposição a limites excessivos por mais de 10 anos. Além disso, o perito também reconhece que o reclamante utilizava protetor auricular. E pelo certificado de aprovação descrito no laudo pericial, a redução proposta por esse protetor auricular é de, em média, 17 decibéis. Ou seja, se nesse período de 3 anos a excessividade era de 2 decibéis e 23, evidente que o protetor auricular utilizado pelo reclamante de forma inconteste, reconhecido por ele mesmo, era suficiente para elidir qualquer nível excessivo de decibéis, o que demonstra que, por parte da reclamada, ela nunca submeteu o reclamante a ruídos excessivos de forma a caracterizar o nexo de causalidade entre a sua perda auditiva e o trabalho realizado. Além disso, o perito declara no seu laudo que o reclamante ouviu tudo o que se perguntava e respondia normalmente. E mais, o perito disse que fez perguntas com a mão na boca e o reclamante escutou normalmente. Portanto, pretende a reclamada também seja excluída da condenação à indenização por danos morais ou que seja a mesma reduzida a um grau compatível, um valor compatível com a perda auditiva apresentada pelo reclamante, que, como se viu pela descrição do laudo, que ela não é significante nem capaz de causar dano moral. Justiça. Quer acrescentar alguma coisa? Parece que tem mais uma sustentação, não? Tem? Tem mais alguém inscrito? Não, 6 da pauta, só a doutora Cristiane. Então, vamos à questão, no que pertine à hora extra, o ônus, no nosso sentir, era da reclamada e, portanto, o excesso de trabalho fica mantido. Com relação
à questão da perícia, é indubitável que houve perda e está sendo considerado pela decisão originária aqui mantida justamente a consideração em torno da perda parcial. Por essa razão, eu mantenho o voto integralmente. E o Paulo? Os demais votantes estão com o relator. Estão de acordo, doutor Paulo? Estou acompanhando. Então, a unanimidade, nos termos do voto do relator, assim se decide. Agradecemos a senhora. Processo seguinte. O número 12 da pauta, RO 12.078-63, o doutor Júlio César Peixoto está inscrito para sustentação pela recorrida reclamada Igreja Batista da Lagoinha. Recorrente reclamante Edmar Cabral. 12. Doutor Vitor, para a súmula do voto. Estamos conhecendo o recurso e negando o provimento. Com a palavra, doutor. Apenas cumprimentar essa colega da turma e pedir ressalva para sustentar se caso houver divergência. Agradecemos a vocês. Os demais estão de acordo? Há divergência? Não. Não. Doutor Paulo? Estou de acordo. De acordo? Então, assim se decide a unanimidade. Agradecemos a presença. Processo seguinte. Seguinte, é o 17 da pauta. RO 10.485-43. Doutor, recorrente ao Sindicato dos Empregados e Instrutores de Autoescolas dos CFCs do Estado de Minas Gerais, recorridos Nicolas Souza Santos e Sindicato dos Instrutores e Empregados em Centro de Formação de Condutores Juiz de Fora e Região. O doutor Cleiser Sena da Silva está inscrito para a sustentação pelo recorrente autor. E está inscrito também no processo da relatoria do doutor Delane Marcolino Ferreira, processo 5 da pauta, o agravo de petição 10.244, correto, doutor? Esse processo houve pedido de vista nos termos do regimento interno e será submetida à pauta da semana seguinte, independentemente de nova publicação. Isso do doutor Delane. Do doutor Delane, processo seguinte. Esse agora não, esse agora é o juiz relator com a palavra para a súmula. Nós estamos, a proposta de voto no sentido de acolher uma preliminar de deserção, arguída em contra-razões e, consequentemente, não conhecer o RO do autor. Com a palavra. Bom dia a todos. Só gostaria de ressaltar que a decisão do juiz Acor, que determinou a subida do recurso, indicou aqui que houve lesividade e o sindicato ele entende também que o indeferimento da oitiva da testemunha por uma série de questões fáticas indicam aqui troca de mensagens entre o reclamado e o presidente do sindicato patronal, indicou que trata-se de um desmembramento sindical, como outros que têm havido no Estado, que estão lesando os trabalhadores do segmento. Por isso, o sindicato autor também requereu a intimação do Ministério Público do Trabalho para que se manifestasse com relação a essa questão do endereço onde está registrada a sede desse sindicato que pleiteia o desmembramento para representar 144 cidades. De acordo com o oficial de justiça, não existe morador na época da intimação há 2 meses. Então, o endereço... Eu lembro, doutor, que há uma questão prejudicial no voto do relator de conhecimento. Sim. E, então, a sustentação oral podia se ater a isso, o voto pela... Pela deserção. Foi pela deserção. Sim, Excelência. Entendi. Vossa Excelência quer acrescentar alguma coisa sustentar sobre a não deserção? Não. Não. Quer acrescentar alguma coisa? Eu mantenho. Não é? Os demais estão de acordo? Então, não se conhece por deserto o recurso. E assim se decide. Quanto ao processo
10.244, que é de relatoria do juiz Delane, parece que o relator pediu uma vista para reexaminar uma questão, né? Isso. Vai ser adiado, então, para a semana que vem. Aí, nós aguardamos a sustentação oral, então, na oportunidade, na próxima sessão. Ok, obrigado. Agradecemos a presença. Processo seguinte. O 18 da pauta. RO 10.514-85. Recorrente Alcoa Alumínio. Recorrida Amália Luci Correia de Queiroz. Inscrita para sustentação oral, a doutora Adriana Castanheira, pela recorrente. Relator com a palavra. Conheço do recurso ordinário apresentado e nego-lhe provimento. Com a palavra, doutora. Senhora presidente, demais membros da turma, demais presentes. O objeto recursal é até bastante curto, eu também vou ser bastante sucinta nas minhas colocações. A questão da periculosidade, que em que pese ter sido feita, no caso a perícia, que obviamente apontou pela exposição da reclamante, no caso eu invoco a aplicação da súmula 59 desse tribunal, notadamente porque ela não participava do abastecimento. E também por conta da divergência existente, se a exposição é habitual, constante, e o dela ela era eventual, né? Não era de maneira permanente. Então, essas seriam as colocações a respeito da periculosidade. Agora, no que tange aos honorários assistenciais, tem uma questão de ordem que chama atenção. Porque, em que pese a carta de credenciamento acostada aos autos pelo autor, né, na condição de representante do sindicato, não veio aos autos os instrumentos constitutivos do respectivo sindicato, nem tampouco a ata de eleição e de posse do mandante. Então, quem assina a carta de credenciamento não se permite averiguar pela prova constante dos autos se estaria habilitado ou não, né? Condição válida, mínima, de qualquer instrumento de mandato, é averiguar a condição do mandante, né? Então, por isso também aqui faço essas ponderações em respeito aos honorários assistenciais. Relator? Eu mantenho a posição, senhora presidente, eminentes julgadores, porque, sendo a censura de ordem apenas formal, se houvesse alguma impugnação em relação à pessoa, algo diferente disso, uma questão de fundo, poderíamos considerar. No aspecto formal, eu suplanto com base na primazia da realidade, no princípio da simplicidade procedimental. Com relação ao agente que caracterizou a periculosidade, entendo que, ainda que seja diminuta a exposição em relação a explosivo, o risco está caracterizado, eu estou mantendo o voto da Taviana. Depois do doutor Antônio. Com a palavra, doutor Antônio. Eu divergi do excelentíssimo relator na questão da exposição. Eu achei que a exposição de 10 minutos ela é diminuta, né? E eu entendo que não é eventual a exposição, nem intermitente, mas ela é habitual, mas nos termos da súmula 364 do ST, a parte final, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Então, não haveria periculosidade nesse caso, quando o tempo é extremamente reduzido. Eu acho que 10 minutos por dia, numa jornada de 2 por 2 por 4, quer dizer, não daria, no caso, em um mês, não chegaria nem a 3 horas por mês, né, de exposição ao risco. Então, eu dou provimento a recurso para excluir da condenação adicional de periculosidade. Estabelecida a divergência, como voto do desembargador Paulo? Eu só estou procurando aqui no RO a matéria arguída da tribuna, salvo engano, em relação aos honorários. Não vi aqui no recurso. Parece que não tem, não. Aí o relator não tem. Vai conhecer, não vai conhecer? Não, ali não tem que te conhecer, da sustentação oral, né? Pois é, mas nós temos que rebater, porque ela está sustentando. Mas então a questão é não conhecer por arguição na tribuna. Não, é porque a sustentação oral é para sustentar o recurso, né? Sim, mas no recurso não existe esse item. Exatamente. Essa que é a questão. Não, mas no voto né, também doutora? não existe. Sim. Então tá bom. Não existe no item. Tem que conhecer a sustentação. Porque depois vem um ED exatamente para subir uma revista, porque não foi conhecido da tribuna. Mas isso não consta do acórdão.
Isso nem consta do acórdão, porque isso nem está no processo. Mas eu então faço a minha ressalva que eu não conheço da matéria. Não conhece da sustentação oral? Em relação aos honorários, uma vez, não existe recurso nesse sentido. Ah, pode até constar na certidão, se Vossa Excelência acha prudente, não há... Não, sim, e aí acompanhamos todos, né, doutor? Ninguém conhece. Em relação em relação ao pedido, eu estou acompanhando o relator com a vinda do ilustre revisor. Então, por maioria, prevalece o voto do relator negando o provimento, ficando vencido o juiz convocado Antônio Neves, que o provia para excluir da condenação adicional de periculosidade. Assim se decide. Processo seguinte. Passamos à sala da relatoria do excelentíssimo juiz Dr. Delane Marculino Ferreira. O primeiro processo é o número 4 da pauta. 4 da pauta, RO 10.209-24. A doutora Margarete Moisés de Barros está inscrito para sustentação pela recorrente reclamante Mônica Ferreira Matozinhos. Recorrida reclamada, Lib Construtora Limitada. Na tela. Doutor Delane, com a palavra. Obrigado. Isso é um ED? RO 10.209. Não é RO. É um ED? É porque o ED porque teve questão de embargo, declaração, protelatórios e multa. Então, não, está certo, é porque eu baixo o olho aqui na emenda. Com a palavra, doutor Delane, para a súmula do voto. Pois não, presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamante, rejeitando a preliminar de não conhecimento arguída pela reclamada, no mérito dando-lhe provimento parcial para excluir da condenação a multa aplicada pela interposição de embargos de declaração protelatórios. Com a palavra, doutora, aguarda divergência. Há divergência nesse processo, nesse recurso? Não? Todos já... Há divergência? Não? Todos já eu voto. Então, assim proclamo por unanimidade nos termos do voto do relator. Quem que vota esse processo? Thaís e Antônio Neves. Antônio Neves, tá. Processo seguinte. O processo seguinte é o 12 da pauta, RO 10.462-70. Doutora Ana Rita dos Santos está inscrito para sustentação pelo recorrente reclamante César Gomes da Silva e o doutor José Vitor Vieira Diniz pela recorrida reclamata Toyota do Brasil. Demais recorridos, Proema Automotiva e FCA Fiat Chrysler Automotivo do Brasil. Delane. 12 da pauta, doutor Delane. Juiz Delane, para a súmula, por favor. Ok, pois não. Estou conhecendo o recurso e negando-lhe provimento. Com a palavra. Quero cumprimentar a turma, na pessoa do seu presidente, inicialmente. E, Excelência, aguardo divergência. De acordo. Bom, então, Vossa Excelência não vai sustentar, porque é advogado da outra parte. Sim, eu vou sustentar, Excelência, que eu faça recorrente. Pois é, Vossa Excelência quer sustentar? Sim, Excelência. Então, com a palavra. Obrigada, Excelência. Nesse caso, Excelência, eu vou fazer a discussão sobre a responsabilidade somente. Inicialmente, eu quero destacar que a Proema é uma empresa que se instalou na cidade de Betim apenas para fabricar peças para Fiat. A Proema, ela se instalou bem ao lado da portaria da Fiat, tanto que havia total ingerência da Fiat na produção dessas peças. Por quê? Essas peças elas eram produzidas pela Fiat e passou, então, a serem produzidas pela Proema. Essa ingerência era com visitas constantes, auditorias, ordem mesmo para os trabalhadores. Outra questão a se destacar é que o maquinário da Fiat foi transferido para a Proema, 50% do maquinário. Não há prova nos autos de compra, de cessão, nesse sentido, né? Outra questão a se destacar, e aí, Excelência, a prova nos autos, principalmente com o depoimento da testemunha, ela revela essa condição. A testemunha diz assim, peças que vai na roda dos carros da Fiat. Essa peça só servia para os modelos da Fiat, que as máquinas da primeira reclamada eram da Fiat, o que o depoente sabe por conta dos emblemas da Fiat nas máquinas, que havia auditoria da Fiat nas linhas da Proema, mas não sabe o nome, que havia representantes da Fiat que acompanhavam a produção por 2 a 3 vezes por semana, e havia também auditoria anual.
que na primeira reclamada também eram produzidos nos últimos 2 meses peça para a Toyota. Isso decorre porque a Toyota ela veio nos últimos 2 meses porque a Fiat, então, encerrou o dito contrato comercial com a Proema. Veja que a Proema, no momento que encerra o contrato com a Fiat, ela quebra. Daí a busca para fazer outras peças com outras empresas, o que ela também não conseguiu continuar, tanto que ela faliu aqui em Betim. Embora ela seja uma empresa grande, né, em São Bernardo, isso não importa. Por quê? Justamente porque na Fiat ela fazia essa relação, né? Essa relação de subordinação. Outra questão que eu quero destacar é que no Estatuto Social da Fiat, né, ela diz assim, ó, objeto, a sociedade tem por objeto o estudo, desenvolvimento, a fabricação, o comércio, mesmo que exterior, a representação e distribuição de automóveis. Então, o objeto social dela também era a fabricação de peças, ou seja, a Proema, né, também atuava na atividade fim da Fiat. Então, com isso, houve o descumprimento, né, afronta ao artigo 331 do TST. E é por isso, Vossas Excelências, que eu peço, então, a reforma do julgado de primeira instância. Doutor Vitor, com a palavra. Tem mais uma sustentação, parece, presidente? Doutor Vitor. Ele chama Vitor. Ah, perdão. Senhora presidente, se não houver divergência quanto à responsabilidade da Toyota, eu não vou fazer uso da palavra. Não. Olha, eu sugiro que faça já a palavra, que faça a sustentação oral, porque quando tem 2 advogados, aí depois fica difícil. Sem problema. Fica difícil aguardar divergência. Sempre vai ter divergência para um, né? Ok, sem problema. Senhora presidente, pessoa de quem cumprimenta a igreja, a turma, demais presentes, um bom dia a todos. Pois bem, eu vou ser sucinto, eu só gostaria aqui de distinguir a relação que a Fiat mantinha com a Proema com relação ao que foi feito pela Toyota. Como sustentado pela advogada Parker, ex-adversa aqui, a Fiat sempre manteve contrato de prestação de serviço com a Proema, enquanto que a Toyota só veio a comprar parte do maquinário e 28 dias da final da produção da Proema após a Fiat encerrar o contrato de prestação de serviço com a Proema. E isso foi feito perante a Justiça do Trabalho, mais precisamente na 6ª Vara do Trabalho do Betim. Ou seja, a Toyota tomou o devido cuidado de adquirir o maquinário perante a Justiça, justamente para evitar ser responsabilizada. E foi homologado o contrato de compra e venda, isso consta em ata judicial da 6ª Vara do Trabalho de Betim. Ou seja, o que ocorreu foi uma homologação judicial a qual sequer foi recorrido, ou seja, gerou coisa julgada, no entendimento da Toyota, claro, com todo respeito a posições divergentes. Mas, de certa forma, também, há que se destacar o seguinte, a intenção da Toyota era comprar o maquinário, mas como havia empregados da Proema que dependiam ainda de processos judiciais para o pagamento de verbas rescisórias, naquele momento foi orientado pelo juiz da 6ª Vara do Betim e pelo sindicato obreiro que a Toyota não comprasse apenas o maquinário, mas também a produção dos últimos 28 dias, para esse valor ser revertido ao pagamento das verbas rescisórias dos funcionários. Ou seja, este é o liame da questão. A Toyota só adquiriu a produção após orientação do juízo da 6ª Vara do Trabalho de Betim e do sindicato obreiro. Jamais houve contrato de prestação de serviço, ou seja, uma clara relação comercial. É o que se fala. Relator quer acrescentar? Pois não, presidente. Aqui eu estou mantendo o entendimento de que a relação jurídica foi de cunho estritamente comercial, não havendo que se falar em responsabilidade subsidiária, apenas para dar uma atenção à fala da doutora, para ilustrar melhor o entendimento, alguns trechos do meu voto aqui. O simples fato de um preposto da terceira reclamada, no caso a Fiat, permanecer nas dependências da primeira ré para inspecionar as peças produzidas não atrai responsabilidade pretendida. Entendo que a ingerência da Fiat em relação à primeira ré ocorreu enquanto cliente com o único intuito de examinar a qualidade do produto final. Também verifica-se que os empregados da primeira reclamada não trabalhavam nas dependências da Fiat, recebendo ordens apenas da empregadora, a qual administrava o contrato de trabalho do autor em todos os seus aspectos.
Assim, restou claro ainda que a primeira reclamada fornecia peças automotivas para a Fiat, mas não havia qualquer ingerência desta última no processo de fabricação das peças, a não ser uma inspeção quanto à qualidade dos produtos. Por conseguinte, no amparo legal para reconhecimento do vínculo de emprego com a Fiat ou Toyota, ou declara responsabilidade solidária ou subsidiária dessas reclamadas pelas verbas deferidas ao reclamante. Minha proposta de voto. Os demais estão de acordo? De acordo. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Agradecemos aos PJE autores. não tem revisão. Hã? O Vitor está dizendo se votava, mas como o PJE não tem revisão... Não. Distribuição automática fica Vossa Excelência. Aí eu que voto os processos do Delane. Sim, é porque ele é convocado, né? Não há revisão. É o juiz presente na sessão. É PJE. Processo seguinte? 19 da pauta é o RO 10.728-66, recorrentes Adalberto Soares de Melo e Transpanorama Transporte Limitado, recorridos Transpanorama, G10 Transportes e Adalberto Soares de Melo. Isso que é diferente. O doutor Gustavo Alexandre Arigoni está inscrito para sustentação pela recorrente reclamada Transpanorama. Doutor Delane, com a palavra. Ok. Estou conhecendo os recursos interpostos e, no mérito, dando provimento parcial ao recurso da reclamada para reduzir as multas normativas a 2. Ao recurso do reclamante, nego o provimento, mantenho o valor da condenação por ainda compatível. Atende a Vossa Excelência ou vai sustentar? Não, bom dia. Sustentar, bom dia. Com a palavra. Principalmente pelo cerne da questão, Excelências, quanto à declaração de falsidade dos documentos, dos diários, né? Esse é o ponto principal, né, Excelência, que pega no processo. Porque o que acontece? A Transpanorama é uma empresa enorme, ela possui aí, por mês, mais ou menos, ela recebe os diários de bordo de mais ou menos 2.000, né, diários que são recebidos no RH da empresa. Então, assim, com todo respeito à excelência de primeiro grau, chega a ser absurda a constatação dela de falsidade desses documentos, de qualquer tipo de alteração. São documentos que geralmente chegam na semana em que são fechadas as folhas de pagamento pode-se dizer que é hilário, para não falar que seria grave, de ter qualquer tipo de manuseio ou alteração por parte da empresa de um volume tão grande desse de recebimentos dos diários de bordo, ela fazer algum tipo de alteração nesse sentido. Foi declarada a falsidade, inclusive a aplicação de má-fé, de litigância de má-fé, né, pelo juiz de primeira instância, em que uma empresa que tem 12 bases no Brasil, né, um RH centralizado em Maringá, né, chega a ser absurda. O próprio perito não constatou, o perito que apurou, ele verificou que em três diários havia divergências. Nos outros, ele assume completamente que seriam os diários feitos de próprio punho pelo reclamante. Além disso, ele não fala nem, inclusive, que houve essa alteração por parte da empresa. Teve-se o cuidado de juntar no processo as assinaturas, inclusive desses três meses diários, né, que ele alega que tem divergência, e é mínima essa diferença, entendeu? Ademais, lá no RH da empresa não vai ter alguém fiscalizando se a assinatura do diário do funcionário ali, se realmente está certinho. Não tem nem esse controle, é um negócio praticamente absurdo. E em cima dessa decisão que refletiram as demais condenações, em especial, né? E além da própria jornada em que o juiz entendeu por acolher o testemunho da única testemunha do reclamante, que foi devidamente contraditada, inclusive. Ela fala jornadas, por exemplo, que o próprio Google Maps demonstra que totalmente inviável. Ele coloca cerca de aproximadamente
10 horas a mais por cada viagem. De Valadares a São Luís, ele põe que são 44 horas, o Google Maps fala em 33, e ao passo que a empresa levou, né, trouxe, né, 2 testemunhas que informaram a verdade no entender dela, que simplesmente não foram desconsideradas para se acreditar ao depoimento da testemunha do autor, que com prova, vamos dizer aí, né, documental do próprio desse Google Maps, como a gente falou. Lógico que tem as variações de uma viagem, não há que se ressaltar, mas com jornadas bem extensas, né, fora da realidade. Então, a empresa, né, pedindo vênia o voto do ilustre relator, pede vênia nesse sentido de que a questão da falsidade dos diários de bordo, da aplicação da má-fé, né, seja reconsiderada e seja constatado realmente a veracidade desses documentos, o que refletirá, né, inevitavelmente nas demais condenações. É o que pede. Doutor Delany? Pois não. Aqui, presidente, a questão realmente se baseia nesse incidente de falsidade, foi suscitado e o juiz agiu corretamente, determinou a realização de perícia grafotécnica, a perícia constatou que alguns documentos, a assinatura atribuída ao reclamante não era dele, em outros era dele. Então ficou uma coisa confusa, mas considerando que alguns documentos ficou demonstrado que a assinatura não era do reclamante, então esses documentos perderam a validade. Acho correto esse entendimento, porque realmente, como o senhor falou, a empresa é muito grande, é difícil verificar isso tudo, né? E aí, com base nisso, desqualificando o valor probante desses documentos, a análise foi feita com base nas testemunhas. Eu acho que o juiz agiu muito bem, ponderadamente, e deferiu horas extras, intervalos, etc., com base no depoimento das testemunhas. E também a questão da litigância de má-fé, aí, uma vez provado que a empresa tentou modificar a realidade dos fatos, é cabível a multa de litigância de má-fé. Eu estou mantendo por essa razão, né? Então, eu mantenho minha proposta de voto. Os demais estão de acordo? De acordo. Então, estando todos de acordo, a unanimidade assim se decide. Okay, processo seguinte. O 31 da pauta. 31 da pauta é o RO 11.091-89. Dr. Paulo de Tarso Ribeiro Bueno está inscrito para sustentação pela recorrente reclamada Saritur Santa Rita Transporte Urbano e Rodoviário. Recorrido, reclamante Celso Fernandes de Azevedo. 31. Doutor Delany. Pois não, estou conhecendo do recurso ordinário interposto e, no mérito, dando provimento para reduzir as horas extras no regime de prontidão para 2 horas por semana, mantendo o valor da condenação por compatível. Qual a palavra, doutor Paulo? Senhora presidente, demais componentes da turma, sobre exatamente esse ponto que a empresa iria bater, mas ainda entende que houve um excesso aí. O reclamante trabalhava no sistema de dupla pegada. Trabalhava de manhã e depois voltava à tarde, tinha um intervalo grande entre uma jornada e outra, entre uma pegada e outra. Com base no depoimento de uma única testemunha, entendeu-se que, por 2 vezes na semana, ele teria trabalhado durante esse intervalo entre uma pegada e outra. Porém, essa testemunha, esse depoimento foi muito frágil. Essa testemunha falou que trabalhava com o reclamante de 4 a 6 vezes por mês. 4 a 6 vezes por mês, cobrindo folgas de outros empregados. Então, se ele trabalhava 4 a 6 vezes por mês, é uma média mais ou menos de 1 vez por semana. E ele falou que algumas vezes teria trabalhado durante esse intervalo. Ora, e não soube, e quando a juíza perguntou para ele quantas vezes, qual que é a frequência desse trabalho durante esse intervalo, ele falou que não sabia. Ora, se ele trabalhava em média uma vez por semana com ele, e
algumas vezes teria trabalhado durante esse intervalo, não pode pensar mais do que uma vez por mês. Se fosse uma vez, 2 vezes por mês, como foi na primeira instância, já era um absurdo, porque seria até mais vezes do que o reclamante teria trabalhado com essa testemunha. Uma vez por semana seriam todas as vezes, ou seja, todas as vezes ele teria trabalhado com ele nessa situação. Então, se todas as vezes, ele teria com certeza lembrado dessa frequência. Então, data vênia, para se admitir, porque essa testemunha já foi extremamente frágil, ao trabalhar muito pouco com ele, não saber sequer a frequência, não poderia ser nem mantida essa condenação. Mas, na pior das hipóteses, se era algumas vezes e ele trabalhava de 4 a 6 vezes com ele por mês, então, no máximo, uma vez por mês, e não nunca uma vez por semana. Uma vez por semana, data vênia, seria ele trabalhar todas as vezes nessa condição, e isso aí está totalmente fora dessa realidade, desse depoimento. Então, entende que, além do provimento, deveria ser estendido esse provimento para excluir completamente essa condenação, ou, na pior das hipóteses, uma vez por mês. Obrigado. Pois é, doutor. Aqui eu realmente entendi que a testemunha Marder, né, o depoimento dela, digamos assim, não foi tão consistente, mas não tão frágil a ponto de ser desconsiderado. Por causa disso, eu reduzi a condenação, que na origem foi de 3 horas e 30 minutos como essas por 2 vezes por semana, para 2 horas por semana. Praticamente quase atendi seu requerimento. Mas acho que a testemunha, embora não tivesse um conhecimento, assim, não tivesse trabalhado com aquela constância com o reclamante, já tinha conhecimento dos fatos, e eu acho que é razoável aí essa redução para 2 horas extras, e nesse sentido eu vou manter essa condenação nesse patamar. Ok? Doutora Thaís, está de acordo? Há uma divergência do doutor Antônio. Mas Vossa Excelência vota primeiro, né? Mas na realidade, com relação às horas extras, eu estou acompanhando o relator, mas tem a questão... sim. O que Vossa Excelência vai ponderar. Então, qual a palavra o juiz que fez a divergência? Com relação às horas extras, houve concordância, então, continua em divergência a questão dos descontos. Aqui eu acho que a empresa alega que houve um julgamento extra petita, e eu concordo, porque foram feitos 2 pedidos distintos. Num deles, o reclamante requereu a restituição de R$ 150 por mês, que era um desconto por fora, que a empresa fazia no salário dele, a título de, parece que malotes, né, de extravio de malota, etc. E tem o pedido número 14, que o reclamante pede ressarcimento, mas não de parcelas mensais, de parcelas que foram descontadas no acerto rescisório. Então, a sentença aglutinou os 2 pedidos, e num pedido só, ela mandou, a juíza de primeiro grau, data vênia, condenou a empresa à restituição de valores mensais. Inclusive, quando o pedido era... uma parte do pedido era... no pedido de número 14, era só no acerto rescisório. Então, se permanecer a sentença, a empresa vai ter que restituir pensão alimentícia, que deve ter, a empresa não ia descontar sem uma ordem judicial. A empresa vai ter que devolver para o reclamante valores que estão comprovadamente, um deles, inclusive, comprovadamente, um adiantamento salarial que foi feito e tem recibo nos autos, né? Então, eu entendo o seguinte, que essa aglutinação no julgamento desses 2 pedidos, ela não podia ter sido realizada daquela forma, porque são pedidos distintos, né? Um relativo a descontos mensais e outro relativo só, está bem claro na inicial, só relativo a pagamento de acerto rescisório. Então, eu desmembrei essas 2 situações e dei provimento, eu concordei com o relator com relação aos descontos mensais, porque não houve contestação da empresa em relação a esses descontos.
Então, não houve contestação e na verdade... Não, é 150, né? É de 150, é um desconto por fora. Como não houve contestação, eu mantive, né, pela ficta confesso. E com relação aos outros descontos, realmente não houve também impugnação da empresa, mas o pedido foi abordado de forma equivocada, data vênia, né, pelo juiz de primeiro grau. E eu voto pela manutenção da condenação quanto à devolução dos R$150 mensais, pela ausência de contestação, mas eu dou provimento ao recurso da empresa para mandar, para excluir da condenação os descontos, né, indevidos no TST, a título de saldo negativo. Aliás, eu só mantenho a condenação com relação aos descontos no TST, com relação ao saldo negativo, taxa de passe livre e licença não remunerada, excluindo a pensão, porque não houve contestação. Mas eu excluo a pensão alimentícia e o vale. E o vale de R$520 por haver um documento assinado pelo autor comprovando que foi feito esse adiantamento em junho e descontado em setembro, quando houve a rescisão. Certo. Doutora Thais. Essa divergência me parece pertinente pelo exame da documentação. Acho que houve realmente uma certa confusão do juiz de primeiro grau, então essa divergência eu estou acompanhando, a menos que o doutor Delany tenha... Não, aqui, a parte, para esclarecer, eu não entrei nessa questão porque realmente não houve contestação de nada. Não houve nem tópico. Não houve na contestação abordagem dessa temática, né? Então, o juiz realmente condenou com base na confissão quanto à matéria de fato. Agora, realmente, se nessa condenação ultrapassou os limites da lide, a sentença foi ultra petita e tal, aí é matéria que, né, ultrapassa a questão da confissão, né? É matéria de direito, nesse caso, né? Então, me parece que é pertinente a sua abordagem. Eu adiro a divergência e faço adequação em relação a esse ponto. Certo, então não vai haver divergência nesse ponto. Não, acho que está ok. Está certo. Né? Então, assim se decide. E a divergência da hora extra? Vai permanecer? Não, essa aí eu encampei. Tá certo. Então não há divergência. Não há. Quanto aos descontos, não. Eu acho que ele fica parcialmente vencido nas horas. Eu adequei o voto, eu achei pertinente também. Então, tendo havido concordância com a divergência, o resultado fica unânime. E assim se decide nos termos do voto do relator, agora reformulado. Okay. Bom dia. Processo seguinte. 33 da pauta, RO 11.163-14, Dr. Tarles Vinícius da Silva Gonçalves está inscrito para sustentação pela recorrente reclamante Alessandra Guimarães Correia. Recorrido é a Natura Cosméticos S.A. Relator, por palavra. Estou conhecendo do recurso da reclamante e, no mérito, negando-lhe provimento. Sim, tem dois. Você apresentou agora o outro também. Tá certo. Está conhecendo e negando? Negando provimento. Negando provimento. Discute-se o vínculo, né? Vínculo empregatício. Certo. Há dois advogados. Primeiro advogado... Pelo recorrente ao Dr. Tales. Pela recorrente, Dr. Tales. Com a palavra. Excelentíssima senhora desembargadora, presidente dessa egregia turma, na pessoa de quem cumprimento todos os demais pares, cumprimento especial excelentíssimo desembargador Delany, relator nesse RO. O feito aqui, de fato, é a demonstração do vínculo empregatício entre a senhora Alessandra Guimarães Correia e a Natura Cosméticos. Na verdade, um assunto, inclusive, que já vem sido debatido nesse tribunal, nesse egrégio tribunal, e com julgados recentes com relação a isso. Juntei aqui alguns julgados, inclusive, de 2017, da segunda turma, relatoria da excelentíssima desembargadora Ângela,
Rogedo, da 4ª turma, da excelentíssima desembargadora Denise Alves Horta, da 2ª turma novamente, desembargador Sebastião Geraldo, e por aí vai. E em todos esses casos, reconhecendo-se a relação empregatícia entre a CNO e a Natura Cosméticos. É preciso, inicialmente, apenas para contextualizar, esclarecer uma dúvida que eu acredito que tenha sido a dúvida do excelentíssimo juiz de primeiro grau. A Natura, dentro do seu quadro, ela tem vendedores que são chamados de CN, consultoras Natura, e tem também as consultoras Natura orientadoras, CNO. São duas funções completamente diferentes. O excelentíssimo juiz de primeiro grau, ele se ateve à questão de vendas. Não é a atribuição e não são as tarefas típicas da CNO, né, que estão lá basicamente para poder inspirar as vendedoras, para formar um conjunto de vendedoras, né, para orientar. E a venda, na verdade, é uma tarefa muito pequena e praticamente não realizada pela CNO. A CNO praticamente não vende porque não tem tempo para isso, né? E o excelentíssimo juiz de primeiro grau, ele se ateve a essa questão por diversas vezes aliás, não por diversas vezes, porque a fundamentação dele nesse ponto foi no meu falível entender, foi rasa nesse sentido, foi tecnicamente correta no que diz respeito aos requisitos, aos elementos para a configuração do vínculo de emprego. Entretanto, quando foi entrar na questão fática, ele pensou no depoimento pessoal da autora, pensou dizeres relacionados à venda e não à CNO propriamente dita. Eu destaco aqui que os depoimentos testemunhais não foram sequer considerados. Não foram sequer considerados os depoimentos testemunhais. E aí, eu destaco com maior ênfase o depoimento testemunhal da testemunha da Natura. Depoimento testemunhal da testemunha da Natura diz o seguinte: a testemunha Marilene Regina de Sá, da Natura, disse que se não indicasse nenhuma revendedora no mês, a penalidade seria a redução da remuneração para R$ 70. Ou seja, se ela tivesse uma meta e já tivesse cumprido cerca de R$ 400 dessa meta e não atingisse ao final a meta, ela teria, pela Natura, reduzida a sua remuneração para R$ 70 por mês. Isso quem disse foi a testemunha da Natura. E confirmado pela testemunha também da reclamante, que falou a mesma coisa. Disse mais a testemunha da Natura, que havia contato das CNOs com a gerente cedo e à tarde, por e-mail, telefone e WhatsApp. Ou seja, nós temos aqui a fiscalização, né, a subordinação. A Natura, ela acompanhava as suas CNOs, né, fazia contato cedo, à tarde. Né. Disse mais a testemunha da Natura, que a CNO não pode tirar férias. Testemunha da Natura. Não estamos falando de venda. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que tem por escopo criar um corpo de parceiros para a Natura, conseguir a partir desse corpo de parceiros um lucro gigante, que nós sempre sabemos que a Natura tem, orientar esse grupo de pessoas, inspirar esse grupo de pessoas, cobrar por vendas esse grupo de pessoas, né? E a partir disso, fazer o seu trabalho. A venda ele não faz. A reclamante, no seu depoimento pessoal, diz: eu não tenho tempo para vender. Em certa passagem, o excelentíssimo juiz de primeiro grau, ele coloca aqui a questão do fato da liberdade de viajar. É disso que a Natura não tem uma base institucional, uma base laboral para os seus funcionários. A
A Natura não tem uma loja física, né? Eles, obviamente, trabalham à distância. Todos os seus CNOs e parceiros trabalham à distância. Ela tem lá a sua fábrica dos produtos e, no mais, Brasil afora, mundo afora, ela tem as suas CNs, que são vendedoras, e aí sim eu concordo que não há vínculo, porque elas compram os produtos da Natura e revendem. O risco é todo dela. Agora, a CNO não tem obrigação nem de comprar os produtos. A CNO ela tem obrigação de fiscalizar, de orientar, de inspirar, e é assim que o faz. Porque se não fizer dessa forma, como diz a própria testemunha da reclamante, elas são desligadas. Isso ela diz, a testemunha da reclamante. Diz claramente assim. Além de pode ser desligadas e, não batendo as metas devidas, elas têm, como nós dissemos, a remuneração reduzida para R$ 70. Os documentos físicos também não foram considerados. Nós juntamos ali, por exemplo, comprovantes de que a Natura, em relação exclusivamente a CNOs, fazia os depósitos para cada CNO e, além disso, descontava a contribuição previdenciária. Não fazia isso em relação às vendedoras. As vendedoras não tinham desconto de contribuição previdenciária. Por que essa distinção? Por que essa diferença? Não é? Aliás, para as vendedoras, a Natura não pagava nada, não depositava nada em conta. As vendedoras compravam os produtos, retiravam a sua lucratividade da venda dos produtos que fazia. A CNO não. A CNO cumpria suas metas, recebia da Natura, a Natura fazia os descontos previdenciários e depositava na conta dela. E aí, voltei na questão da testemunha, que Erlaine Ellen Sarion Soares, que é testemunha da reclamante. Ela disse no seu depoimento que fazia o mesmo trabalho da reclamante, que se não cumprisse a meta, era submetida a um plano de ação, a qual consistia na obrigação de cumprir metas de 4 ciclos seguidos, sob pena de ser cortada do trabalho, que se não cumprisse a meta de ativação de 51% das revendedoras, receberia apenas R$ 70 de remuneração, espelhando aquilo que a testemunha da Natura disse. A testemunha da Natura disse que, se não cumprisse a meta, reduziria, mesmo que ela já tivesse atingido parte da meta, mas reduziria e teria um valor fixo de R$ 70. Não tem como explicar isso para a pessoa. Como que a redução para R$ 70 não significaria uma punição para essa servidora, uma punição para essa empregada. Não tem como explicar. Que a CNO tem que cumprir mais de 8 horas, sistema home office, trabalho à distância, porque não tem uma base fixa, não tem um ambiente laboral. Ela pode desenvolver seu trabalho em qualquer lugar, contanto que ela ficasse online, estivesse sempre online. E os contatos eram feitos sempre via redes sociais. O WhatsApp, por exemplo. Pagamento era feito por crédito em conta, não é? Que é a onerosidade que nós batemos também no nosso recurso. A CNO tinha liberdade de viajar desde que avisasse a gerente e levasse material para trabalhar, que tinha que permanecer online, ou seja, com o aparelho ligado, que não poderia trabalhar para outra empresa. Isso a CNO. Que a reclamante nunca gozou de férias. Isso a testemunha dizendo em relação à reclamante. O tempo está esgotando, viu? Ok. Que a reclamante nunca gozou férias, que a reclamante não tinha outra atividade além de CNO. Eminente relator, eminentes pares, né? Eu peço vênia para ser enfático nesse sentido. Nós temos a onerosidade. Ela recebia recebia seus rendimentos das mãos da Natura. Ela tinha subordinação jurídica, porque se ela não fizesse isso, a remuneração dela era reduzida e ela era desligada, segundo as testemunhas, e nada disso constou da sentença. Absolutamente nada disso constou da sentença.
Ela tinha habitualidade, porque ela tinha que fazer isso dia a dia, inclusive em feriados. De modo que, com essas breves razões, eu peço que deem provimento ao recurso que foi interposto. Muito obrigado. Quer acrescentar alguma coisa, doutor Delane? Pois não, doutora. É o seguinte, realmente essa matéria ela é bastante discutida e eu entendo que deve ser verificado caso a caso. Em que pese o brilhantismo da sustentação oral, eu vou manter minha proposta de voto porque, sinceramente, não vislumbrei aqui esse vínculo empregatício que foi colocado pelo doutor, até porque o próprio depoimento da reclamante contradiz o depoimento das testemunhas. Em relação à questão, por exemplo, de férias. Ora, se ela gozasse férias, aí o vínculo já estava demonstrado, né? Então, é óbvio que se a sustentação é no sentido de que não existe contrato de trabalho, não havia férias. A testemunha falou que havia controle de jornada, tinha que trabalhar 8 horas. A reclamante disse que não tinha controle de jornada, né? Havia alguns outros elementos aqui. Ela mesma afirmou que, se fosse desfiliada por não passar pedidos em 5 ciclos, poderia posteriormente retornar às atividades de orientadora, desde que não tivesse débitos em aberto. Quer dizer, havia uma flexibilidade, havia uma abertura no contrato. É um contrato de natureza especial, inclusive que autorizava ela a vender também produtos de outras empresas concorrentes. Então, assim, dentro do bojo dos elementos constantes dos autos, eu entendi, como já entendi em outros casos também, que não houve comprovação de vínculo de emprego. Consequentemente, eu vou manter esse posicionamento respeitando corrente contrária, que eu sei que existe, e a matéria é realmente polêmica. Tá certo. Há divergência? Sim. Nos casos da Natura, para as vendedoras, eu realmente não reconheço vínculo, mas para a consultora, eu sempre tenho reconhecido vínculo. Então, em harmonia com os outros processos semelhantes que eu julguei, eu respeitosamente divisto o relator para reconhecer o vínculo com a Natura. Estabelecida a divergência, como vota Vossa Excelência? Olha, eu confesso, presidente, que eu fiquei bastante assim, em dúvida na votação, quando analisei o voto do doutor Delane. A matéria realmente é muito polêmica, mas nesse caso específico, embora a princípio eu tenha concordado com o relator, eu entendo que há muitos elementos no processo, como o nobre advogado ressaltou, que permite esse reconhecimento do vínculo. Eu vou ficar com a divergência da doutora Thaisa e vou sugerir o retorno dos autos ao primeiro grau para poder analisar as demais matérias. O vínculo tem que voltar. Tá certo. Eu fico como redatora. Certo. Aí, então, vai ficar vencido o relator. Fico vencido. E a redatora do voto passa a ser a desembargadora Thaisa, e o resultado, então, fica por maioria. Deram provimento ao recurso para reconhecer o vínculo empregatício e determinar a devolução dos autos à vara de origem para o exame das demais matérias. Agradeço, nobre relator, agradeço demais. E assim se decide o processo seguinte. Ainda tem sustentação do doutor Delane? Sim, senhora. Seguinte, o processo número 44 da pauta, EIO 11.511-06, doutor Bruno Cardoso Pires de Moraes, está inscrito para sustentação pela recorrente reclamada Encamp Residencial S.A., recorrido reclamante Raimundo Ferreira Rosa Filho. Doutor Delane, para a súmula do voto, com a palavra. É Encamp, né? É Encamp. Eu estou conhecendo o recurso e numérico, dando-lhe provimento para excluir da condenação o pagamento do adicional de 20% do salário básico mensal e os reflexos deferidos, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertidos os ônus de sucumbência, custos pelo reclamante no valor de R$ 400, calculado sobre 20 mil, isento, já que beneficiário da justiça gratuita.
Atendido, né? Atendido, aguarda de eventual divergência, excelência. Tá certo. Doutora Thaís, está de acordo? Na realidade, foram feitas 2 opções de voto, eu votei pela segunda. Segunda seria a divergência. Deixa eu ver, a primeira... Negando a segunda nega provimento ao apelo. A primeira opção... É que foi lida. Exatamente. Então, com a palavra, doutor. Excelentíssima senhora desembargadora-presidente, senhor relator, demais desembargadores e desembargadoras componentes dessa egrégia turma. Aqui trata-se, o reclamante ele postula adicional por acúmulo de função. Ele alega na inicial que era motorista e que fazia troca de óleo, troca de pneus e pequenos reparos no veículo. Data máxima vênia ao voto da ilustre revisora. Ele, na condição do motorista, até pela descrição de funções do CBO, isso permite pequenos reparos. É natural que o motorista do veículo troque o pneu do veículo quando há um problema qualquer. É natural que o motorista do caminhão, data máxima vênia, se necessário, troque o óleo do veículo. Ele deve zelar pelo veículo. Então, data máxima vênia, entende a recorrente que não há o acúmulo de função, não há nenhum acúmulo, nada que possa sobrecarregar as atividades cotidianas do autor. A testemunha, a sentença ela se baseou na testemunha trazida pelo reclamante. Só que essa testemunha, data vênia, ela não tem o condão de fazer a prova necessária, ela não tem a confiabilidade necessária, porque ela vai muito além do que o próprio reclamante diz na inicial. Ela não se restringe, ela não se limita a dizer que o reclamante fazia troca de pneu do veículo, pequenos reparos ou troca de óleo. Ela fala que ele cuidava de todos os equipamentos, todas as máquinas da obra. Ou seja, nota-se um claro interesse em ajudar, em beneficiar os pedidos da inicial, em beneficiar o autor. Então, por isso, não se vê nenhum crédito nessa testemunha. Por outro lado, a testemunha da reclamada diz que havia mecânico na obra responsável por reparos mais complexos, reparos que se fizesse necessário em todo o equipamento da obra e que o reclamante exercia apenas a função de motorista. Então, espera-se, excelências, que seja acompanhado o voto do ilustre relator e dado provimento ao recurso. Certo. Como voto, doutora Thaisa? Vossa Excelência quer acrescentar alguma coisa? Aqui eu até fiz realmente 2 opções, porque a prova foi dividida e realmente a matéria também tem lá seu grau de discussão. Agora, pessoalmente, eu me convenci de que não se trata de acúmulo de função, ele foi contratado para motorista, efetivamente, me parece que isso ficou provado sim, que fazia alguma manutenção em máquinas, lubrificação, lavação, troca de pneus, troca de óleo, mas nada que fosse assim muito além das atividades, da atividade principal dele. E isso acontece no cotidiano e, inclusive, a empresa tem mecânicos e isso não foi apenas dito pela testemunha da reclamada, mas também do reclamante, na qual cujo depoimento foi a base da sentença. A testemunha ela afirmou que ele executava troca de óleo, troca de peças, mas também disse de forma taxativa que a empresa contava com mecânicos trabalhando no seu estabelecimento de Betim, os quais eram responsáveis pela correção dos defeitos mais graves dos equipamentos. Então, eu não vi nada de extraordinário que justificasse essa acumulação de funções, razão pela qual eu estou indeferindo e acolhendo o recurso da reclamada nesse sentido, e essa é a minha proposta de voto, senhora presidente. Certo. Doutora Thaisa? Bom, aqui a questão que os mecânicos eles não ficavam o tempo todo da obra. Se acontecesse alguma coisa, eles podiam ser acionados. Então, como não havia o tempo todo mecânico na obra, me parece que ele talvez... me pareceu que o que ele fazia era mais do que simplesmente ser motorista e fazendo algumas manutenções com uma certa habitualidade. Quer dizer, eu me convenci pelo... Aí nega provimento. Eu negaria a sentença. Doutor Antônio? Eu concordei com a doutora Thaisa,
até mesmo porque parece, pelo que eu vislumbrei nos autos, ele não fazia a manutenção só no veículo que por ele operado, mas em outros também. E os mecânicos da empresa, eles não ficavam lá no canteiro de obra. Então, eles eram convocados só para manutenções mais pesadas, mais complexas. Então, eu fico com a divergência da doutora Thaisa. Na realidade, é a segunda opção do voto. Proclamo, então, que, por maioria, foi negado provimento ao recurso, ficando designada redatora a desembargadora Thaisa. No caso, essa decisão eu já fiz como segunda opção, então é só uma adequação e eu me coloco como vencido. Explica é D, redigir é D, redigir outro fundamento, por isso que eu já coloquei. Então, Vossa Excelência vai ficar com a adequação. Perfeitamente. Perfeitamente. Está ótimo. Então, o relator fará a adequação do voto no sentido de negar provimento por maioria de votos, ficando ele vencido. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, doutor. Processo seguinte. Agora muda de sala? Não. Ainda tem advogado, doutor Delane? O processo seguinte é o número 52 da pauta da relatoria doutor Delane Martins Ferreira. Um agravo de petição 12.484-57. A doutora Cláudia Magalhães Souza está inscrita para sustentação pela agravante, Instituto de Nova Educação Limitado. Agravado Lucas de Carvalho Marinho Teixeira. 52. Doutor Delane, com a palavra para a senhora. É Instituto de Nova Educação Limitada, né? É um AP. AP. Isso, Nova Educação Limitada. Perfeito. Estou conhecendo do agravo de petição interposto e no mérito negando-lhe provimento. Com a palavra, doutora. Muito obrigada, excelentíssima desembargadora presidente, outros desembargadores que integram essa egrégia turma, ilustres representantes do Ministério Público presentes, senhores secretários, inicialmente um bom dia. A matéria aqui é muito simples, até questão quantitativa mesmo, quanto à apreciação dos valores do repósito recursal na fase de execução. Então, eu vou pedir vênia apenas para me reportar aos argumentos do agravo, porque não há nada a acrescentar, para não me delongar também. Tem necessidade de acrescentar alguma coisa? Aqui simplesmente foi feito aqui um bacen de um valor que foi o valor reconhecido como devido pela própria reclamada, né? Então, depois de ter sido feito esse bloqueio, a reclamada pediu para fazer uma audiência de tentativa de conciliação, não foi, não logrou êxito, então, aí no caso, ela está querendo um parcelamento, mas esse parcelamento tem que contar com a concordância do exequente, né? Então, efetivamente não há condição de acolher esse agravo nesse sentido. Então, eu estou mantendo. Divergência? Os demais divergem? Estão de acordo? Então, a unanimidade, nos termos do voto do relator, assim se decide. Muito obrigada, um bom dia a todos. Bom dia, doutora. Processo seguinte, muda de sala? Ainda não, doutor. Por Ainda fim, não? Houve uma inscrição para sustentação na data de hoje. Sim. No processo número 50 da pauta, é o ROPS 12.099-26. É do Delane? Doutor Delane. Do doutor Delane. Doutora Aline Araújo Martins do Amaral está inscrito para sustentação oral pela Transcodil Limitada, recorrida é Carlos Adalberto Vieira. É o 50? 50, na tela. ROPS. Tá. Transcodil. Doutor Delane. Tá, estou verificando aqui. Esse Transcodil, né? Transcodil, né? O 12.099. Pois não. ROPS. Estou conhecendo o recurso ordinário enviado pela reclamante, vez que atendido os pressupostos de admissibilidade. No mérito, estou negando o provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Doutora, com a palavra. Bom dia a todos. Vou ser breve também. Para justificar o recurso contra a sentença de primeiro grau, a gente entende que a juíza se equivocou a não caracterizar a culpa do motorista, no caso, recorrido, né? A gente foi juntado o boletim de ocorrência, que ele é bem claro, informando que os próprios condutores relataram que ocorreu uma colisão traseira e que o veículo que se encontrava à frente, ele estava já estava congestionado o trânsito, já havia um ponto de congestionamento
Inclusive, o laudo pericial juntado informa que, minutos antes da colisão, o veículo conduzido pelo recorrido ele variou em baixa velocidade sem imobilização. Então, não ocorreu uma freada brusca. E, na sentença de primeiro grau, foi alegado que o boletim é claro que o autor, informando que o autor procurou frear e manter distância de segurança, e isso não é informado no boletim de ocorrência que a distância de segurança foi mantida, né? E também não informa essa parada brusca, que a juíza alega que houve prova dessa parada brusca. Apesar dele estar com baixa velocidade, ele também deveria ter o dever de manter a distância que todo motorista, principalmente motorista profissional, deve ter, né? Então, a empresa veio para ser ressarcida dos danos que foi causado, tendo em vista a presunção de culpa de toda colisão na traseira, e o recorrido não se desincumbiu de provar que ele teve o dever e cautela no trânsito, ocorrendo o fatídico sinistro, né? Certo. Gostaria de acrescentar alguma coisa, doutor Pedro? Pois não. Aqui eu estou realmente mantendo a decisão de primeiro grau, porque é aquele caso de congestionamento no trânsito, onde ficou demonstrado através do BO que o reclamante ele acabou, infelizmente, colidindo por conta desse congestionamento. Mas a velocidade que ele trafegava é 18 km por hora no momento do acidente. Então, é aquela coisa que um freia, outro freia, e acabou, infelizmente, ocorrendo. Mas isso, ao meu ver, não caracteriza culpa ou dolo do empregado a ponto de ser compelido a indenizar a empresa. Então, eu estou mantendo a decisão nesses termos. Certo. Há divergência? Não. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator, confirmando a sentença. Obrigada e bom dia. Bom dia. Agora, advogado doutor Antônio? Sim, apenas uma inscrição. Sala da relatoria do excelentíssimo juiz, doutor Antônio Neves de Freitas. Esse eu não participo. Inscrição apenas no processo número 3 da pauta, o RO 10.458-21. A doutora Ana Carolina Brito Lopes está inscrito para sustentação pela recorrente reclamada Agropel Agroindustrial de Pompéu. Recorrente reclamante Antônio Mariano Rosa Filho, recorridos os mesmos. Qual que é o número aí, Guilherme? 10 o quê? 10458. RO 10458. Terceiro da pauta do doutor Delano. Do doutor Antônio Neves. Doutor Antônio, com a palavra para a súmula do seu voto. No caso, conheci de ambos recursos e neguei provimento ao apelo do autor e dei parcial provimento ao acordo, ao recurso ordinário da reclamada para reduzir o valor da indenização. Saiu aqui. Da indenização por dano moral para R$ 2.000, mantendo o valor da condenação por considerado ainda adequado. Bom dia, eu queria falar da eventual divergência. Eventual divergência? Uhum. Então, consulto o doutor Paulo se há divergência. Está de acordo? Eu também estou. Sou eu que voto, né? Eu também estou de acordo. E assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Nós que agradecemos. Nenhum mais advogado? E aquele advogado? O senhor está... Não, ele é meu sobrinho, Juliano. Tá certo. É minha plateia. É sua plateia. Bom, vamos continuar então na sala do doutor Antônio, já que nós estamos nela? Vamos fazer os processos, doutor